Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a mentira do rombo das contas públicas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias a gente viu a mídia burguesa falando de um rombo das contas públicas. Um rombo das contas públicas. Vocês vão reparar que na mídia burguesa não pode palavrão, não pode gíria, menos quando o tema é criminalizar o investimento público. Aí se usa a palavra chula, rombo. Alguém pode dizer assim, mas Jones, rombo não é um palavrão. Mais ou menos, né? Que a gente usa a palavra rombo no sentido de palavrão, né? Tipo assim, termos que a gente usa no dia a dia, tipo arrombado. Arrombado é um palavrão que a gente usa no dia a dia, a população, o povo brasileiro usa. Eu não uso não, mas o povo brasileiro usa e por aí vai. Então quando se fala de rombo das contas públicas, é uma palavra estrambólica, uma palavra que lembra um xingamento, que lembra um palavrão, que lembra uma coisa ruim. Tipo assim, ninguém quer ter um rombo, né, gente? Então isso é de fácil percepção popular. E aí, pra minha tristeza, mas não minha surpresa, várias figuras de esquerda, inclusive economistas, assumiram um discurso oficial de que o rombo das contas públicas, o déficit de mais de 200 bilhões, foi culpa de Bolsonaro, porque Bolsonaro deixou dívidas para pagar, e aí, esse ano, vai tudo entrar nos trincos. O que é que entrar nos trincos? Vai ter déficit zero. Gente, vamos aqui fazer um debate. Veja, eu vou tentar ao máximo não entrar em economês, o que significa que esse vídeo, em alguns aspectos do debate econômico, pode não ficar tão profundo, mas é só para dar uma compreensão geral para todo mundo entender. Hoje, no Estado brasileiro, há basicamente dois tipos de orçamento. É o gasto financeiro do Estado, coloca na tela, Max, os nomes. Gasto financeiro do Estado, que é basicamente o gasto com juros e serviços da dívida pública, grosso modo, a parte mais significativa das despesas. Em 2023, o Estado brasileiro pagou aos detentores de títulos da dívida pública 680 bilhões de reais, com B de bola. 680 bilhões. Isso é dinheiro suficiente para sair um dado recentemente do Ministério das Cidades, junto com o Ministério da Casa Civil, falando que o Brasil tem 9 milhões de pessoas morando em situação precária, em áreas de risco. Isso é dinheiro suficiente para resolver esse problema em um ano, é dinheiro suficiente para universalizar as vagas de creche para a escola no Brasil, é dinheiro suficiente para resolver o problema do saneamento básico nas regiões metropolitanas do Brasil inteiro. Então, 680 bilhões. Isso é o gasto financeiro do Estado. O gasto primário, que aparece, o gasto primário, o déficit primário, o gasto primário é o gasto com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com investimento, com funcionalismo público, com previdência, com meio ambiente, com tudo. Então, assim, gasto primário é o gasto com tudo da máquina pública, gasto financeiro é, grosso modo, o gasto com juros e serviços da dívida pública. O déficit primário é contar as contas públicas fora o gasto financeiro, entende? Então, toda vez que você vê assim, o Brasil teve um déficit primário de... Aí fala o valor. Isso é fora o gasto com juros e serviços da dívida pública. Então, quando fala, o Brasil teve mais de 200 bilhões de déficit, não se está contando os 680 bilhões gastos com juros e serviços da dívida pública. O teto de gastos do Michel Temer não mexe no gasto com juros e serviços da dívida pública, continua valendo livremente, não tem limite. Já o teto de gasto do Temer congelava os gastos primários, os gastos com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente e tal, por 20 anos. O teto de gastos do Fernando Haddad e do presidente Lula também não mexe com os gastos financeiros do Estado e impõe limites ao gasto primário, gasto com saúde, educação, cultura, lazer, aposentadoria, Bolsa Família, política social e por aí vai. Então esse é o primeiro ponto importante que você tem que entender. O segundo ponto, é mentira que o Estado gasta mais do que arrecada, ele vai quebrar, comparando o orçamento do Estado com o orçamento de uma família doméstica. Veja, o Estado não quebra em moeda própria. Veja, é o Estado brasileiro que emite o real, a unidade de conta da economia nacional, a moeda, a gente tem soberania monetária. O que significa isso?
significa que o Estado emite a moeda que é usada pelas famílias, pelas empresas e pelos entes subnacionais, né, que são parte também do Estado, pelas prefeituras, pelas empresas públicas, pelos governos estaduais, autarquias e por aí vai. Então, não há condições de o Estado ficar sem dinheiro. Veja, isso parece contraintuitivo, mas o Estado brasileiro, ele não primeiro arrecada para depois gastar. Não é assim que funciona. Eu não vou entrar em amplos detalhes de contabilidade macroeconômica, mas veja, toda vez que o Estado gasta, ele está acreditando na conta do beneficiário do gasto público um valor e está debitando na conta do Estado brasileiro o que saiu. Então, há movimentações bancárias diárias, correntes e tal, que não é assim, primeiro arrecada, tal, sabe? Isso, veja, o Estado, gente, não é assim, caramba, recolheu todos os impostos, guardou o dinheiro num caminhão, e aí o caminhão levou o dinheiro para o Banco Central, aí o dinheiro é contado, aí você faz a contabilidade de quanto entrou de impostos para ir poder gastar. Não é assim que funciona. Então, veja, o Estado não fica sem dinheiro. Nunca acaba o dinheiro. Isso é falso. Ao mesmo tempo que é mentira que se o Estado gastar mais do que arrecada, vai subir os juros dos títulos da dívida pública. Veja, isso é mentira. Percebe? Quem define a taxa Selic, que é a taxa básica que remunera os títulos da dívida pública, é o Banco Central, é o governo. Claro que essa definição da taxa de juros vai de acordo com uma série de variáveis macroeconômicas, de variáveis da economia. Não é decisão arbitrária, livre. Não é isso. Mas veja, é falso que, se o Estado gastar mais do que arrecada, ele vai ficar sem dinheiro, pode quebrar, aí os investidores vão achar que os títulos da dívida pública estão mais perigosos, perigo de inadimplência, isso vai subir a taxa de juros. Isso funciona, de novo, para entes privados, para famílias e para empresas. Então, se você é um cliente com histórico de inadimplência, isso vai fazer com que o banco, na hora de lhe oferecer um financiamento, possa aumentar a taxa de juros para você, ou mesmo para uma empresa, por exemplo. Mas não é assim que funciona no governo, dado que, se você prestar atenção, esses vídeos de coach financeiro, dica de investimento e por aí vai, todo mundo vai dizer que o investimento mais seguro que existe é investimento, um dos mais seguros do mundo, é investimento em títulos da dívida pública de um Estado que tem soberania monetária, ou seja, que tem sua moeda própria, como o caso do Brasil, porque o Estado não vai quebrar, não vai ficar sem dinheiro. Claro que alguém pode dizer, Jones, mas o gasto público gera inflação. Não necessariamente. Depende. Há casos que sim, um aumento do gasto público pode gerar inflação, ou políticas do governo de expansionismo de crédito, de indução de atividade produtiva podem gerar inflação, mas são casos específicos, não é uma regra geral, generalizante. Então vou dar 2 exemplos básicos para vocês. Vamos imaginar que a economia brasileira está em pleno emprego, ou seja, tem um desemprego abaixo de 4%, tem 100% da sua capacidade produtiva instalada. O que significa isso? As fábricas, as empresas, o comércio, as minas, está tudo funcionando com 100% das suas capacidades de máquinas e pessoas, né, trabalhando já em atividade. E se o governo, nesse contexto, faz um expansionismo fiscal muito grande, ele aumenta muito o gasto público, como não existem condições de aumentar internamente a oferta de bens e serviços, isso pode gerar inflação, dado que, enquanto efeito sistêmico, você vai ter um desequilíbrio entre demanda e oferta, porque o aumento do gasto público significa aumento da renda circulando no seio da população, entre as famílias e as empresas. Isso vai criar uma maior demanda, né? Vai compor uma demanda agregada maior, só que como não existem condições dessa demanda agregada ser satisfeita internamente de acordo com a produção, não existem condições para isso, aí ou você vai ter inflação ou você vai ter que fazer, por exemplo, importação, né? Ou uma abertura comercial para trazer a oferta de fora, já que a economia nacional não tem capacidade de suprir a demanda que está sendo colocada naquele contexto. Então, isso pode causar inflação. Ou então, imagine que um país não consegue produzir internamente os bens necessários para a construção civil. Então, tijolo, cimento, máquinas, equipamentos, tratores, os negócios aí, os caminhões, os negócios de cimento e por aí vai.
Ele não consegue, né? Os ferros, a viga e tal. Ele não consegue produzir internamente. Aí o governo cria um programa de crédito e um programa de renda para estimular as pessoas a comprarem sua casa própria, ter casa própria. Isso estimula muito, aquece muito o mercado da construção civil. Nesse caso, como não há capacidade produtiva instalada e se não tiver nenhum plano de curto, médio prazo para aumentar a capacidade produtiva, isso vai demandar, né, um aumento da importação dos bens e serviços da construção civil. A importação se faz a partir de dólar, né, que é uma moeda que a gente não emite. Isso vai pressionar a balança de pagamentos, vai pressionar a balança comercial, aí o preço do cimento fica sensível, por exemplo, a taxa de câmbio, ao preço do dólar. Aí esse tipo de investimento também, setorialmente, superaquecendo um setor que a gente não tem capacidade produtiva de aumentar a produção para dar respostas a uma demanda majorada, também pode aumentar. Mas veja, são casos específicos, e aí é mentira que todo investimento público, ou é mentira que déficit causa necessariamente inflação. Isso simplesmente é falso. A gente precisa ver qual é o volume do investimento público, em qual setor, qual é o direcionamento desse investimento público. Por quê? Por exemplo, inclusive, o investimento público via déficit, ou seja, o Estado gastando mais do que arrecada, ele pode tranquilamente reduzir a inflação. Então imagine, por exemplo, que o Brasil está importando muito combustível e a gente tem tecnologia interna, a gente depende um pouco da importação para produzir, para construir refinarias. Se o Estado entra em déficit, por exemplo, para aumentar a construção de refinarias no Brasil, esse déficit público ele vai aumentar a capacidade produtiva interna de combustível, vai suprir mais o mercado interno, vai fazer com que a gente importe menos, portanto, tenha menos vulnerabilidade externa frente às variações dos preços de derivados de combustível, não vai precisar passar pelo dólar. Então, esse investimento público, tendencialmente, inclusive, vai reduzir a inflação no curto, médio e longo prazo e vai reduzir a vulnerabilidade externa da economia brasileira. Vulnerabilidade externa, grosso modo, é falar das fragilidades que uma economia nacional tem frente às dinâmicas e contradições do mercado mundial, ou seja, o quanto a gente é frágil, seja para controlar nosso ciclo produtivo, oferta de crédito, taxa de câmbio, nossa moeda e por aí vai. Veja, tudo isso é importante para dizer que é falso que déficit fiscal seja um problema. A China, gente, teve 3% de déficit, 3% do PIB de déficit. Ano passado a economia cresceu 5%. A China, inclusive, você pega os números, a China tem déficits seguidos. A China não tem superávit primário. Tem um texto muito bom do David Decache, publicado em Outras Palavras, que lá no texto tem um gráfico das receitas e das despesas da China. A China entra em déficit há anos e anos e anos e anos. Isso não é um problema, sabe? Isso não é um problema necessariamente. Seria um problema se a gente estivesse falando, por exemplo, de um ente subnacional, de uma prefeitura ou de um governo do estado. Ou seria um problema se a gente estivesse falando de um país que não tem moeda própria, como é o caso do Equador, que é uma economia dolarizada, depende do dólar, ou da Argentina, que é uma economia que oficialmente tem sua moeda própria, mas na prática é uma economia semi-dolarizada com altíssimo nível de dolarização e endividamento externo. E aí um país altamente endividado externamente, altamente endividado em dólar, é um país que na prática não opera com soberania monetária, tem restrições muito fortes, percebe? Então veja, isso não é um problema. A tarefa de todo economista comunista, marxista, keynesiano, desenvolvimentista e por aí vai, é combater esse discurso da mídia burguesa de que todo déficit é ruim, que o Estado gastar mais do que arrecada é descontrole das contas públicas, que vai quebrar o Estado e que o orçamento do Estado é igual ao orçamento de uma família doméstica. Tudo isso é mentira, mas o que a gente viu é o governo Lula atuando, e particularmente o ministro Fernando Haddad e toda a mídia do governo, tipo, até a deputada Gleisi Hoffmann, que estava criticando até outro dia desse a política econômica do Haddad, entrou nessa onda dizendo que a culpa do déficit é do Bolsonaro, que Bolsonaro deixou dívida e tal. Sendo que a nossa tarefa é dizer assim, não, galera, veja, isso é um falso debate. Veja, a ideia de que é necessário evitar déficit de todo jeito, porque déficit é o fim do mundo,
é parte da ideologia neoliberal, é a fina fonte da ideologia neoliberal. Porque o que é que o neoliberalismo faz para restringir a capacidade de investimento público? De um lado, ele diz que tem que reduzir imposto ao máximo, e reduzindo imposto você aumenta a produtividade, você aumenta os investimentos, você gera mais emprego, você gera mais crescimento econômico, você estimula inovação, então reduz o imposto ao máximo, reduz a capacidade regulatória do Estado e criminalizando o déficit público. O aumento de impostos para os ricos, bilionários, para a burguesia e criminalizando a intervenção regulatória do Estado na atividade econômica, você está dando uma primazia cada vez maior para o mercado privado, para o investimento privado, para a mercantilização da vida. Você está dizendo que existe um limite muito claro para a expansão de serviços e políticas públicas, e se você quiser mais, você vai ter que contar com o mercado privado. O camarada Gilberto Maringoni resumiu muito bem o que é a questão, e aí eu dei essa explicação toda, porque a explicação do Gilberto é muito boa, mas é meio que boa para quem mais ou menos entende do que ele está falando. Então, eu preferi desmontar um pouco alguns mitos antes de entrar nela. Mas vamos ver aqui o que é que o Maringoni fala, vamos ver o fio do Maringoni. E se vocês acharem minha voz meio fanha é porque eu tô gripado, viu, gente? Gravar vídeo gripado é foda. Diz aqui o camarada Maringoni: a esquerda que fala como os neoliberais. É inacreditável ver a esquerda repetir argumentos do neoliberalismo como se tivesse alguma virtude. A última cabe a Haddad, que culpa o governo anterior pelo rombo de 230 bilhões nas contas públicas em 2023. Ó pecado. Em primeiro lugar, é preciso que fique claro, não há rombo nenhum. Há uso da capacidade de emissão do Banco Central e do crédito do Estado junto ao mercado para sustentar a atividade econômica. Entre 2019 e 2022, o governo Bolsonaro gastou 794,9 bilhões acima do teto. Aqui, antes de continuar, eu volto para um ponto muito importante. Durante o governo Bolsonaro, quando veio a pandemia e o governo corretamente fez um pacote econômico trilionário para sustentar a economia, porque assim, o Maringoni coloca ali os gastos, mas coloca a liberação de crédito, coloca tudo, foi dinheiro a rodo. Aí veio o auxílio emergencial, que o Bolsonaro era contra, né? É o Congresso que impôs o auxílio emergencial ao Bolsonaro. E aí, a gente usou muito esse exemplo para dizer assim, gente, é mentira o mito neoliberal de que o Estado quebra, de que acabou o dinheiro, de que vai gerar inflação, de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Olha aqui o exemplo. Qual foi o aumento de imposto que teve no governo Bolsonaro, sabe? Qual foi o empréstimo que ele pegou fora? Sabe, o que aconteceu foi, frente a uma situação de emergência econômica, emergência sanitária, emergência de saúde, por uma série de enfrentamentos políticos, que o Bolsonaro em si era contra, se conseguiu, no orçamento de guerra, uma mudança na legislação brasileira que permitiu só aumentar o gasto. E é isso. Mudou a legislação, permitiu aumentar o gasto, e aí muda nos computadores do Banco Central e do Tesouro Nacional, ou é isso, liberou dinheiro e a economia está girando, está funcionando, e as pessoas não passaram fome, e não teve inflação nenhuma, e foi isso que deu um respiro para o comércio, para os serviços, para os empregos, para as pessoas comerem. Então a gente usou esse exemplo durante o governo Bolsonaro para mostrar que a ideologia neoliberal do acabou o dinheiro, do Estado não pode gastar mais do que arrecada, é mentira. Agora a galera tá usando o mesmo discurso da mídia burguesa, sabe? Tipo assim, beleza, teve déficit é ruim, déficit é péssimo, tem que combater déficit, mas a culpa não é nossa, a culpa é do Bolsonaro. Então assim, é trágico, sabe? É desesperador. A maior parte dos investimentos se deram no meio da pandemia, em atividades anticíclicas, como na maioria dos países. Além do Auxílio Brasil, entraram na conta subsídios a estados e municípios, vacina, ampliação de atendimento e mecanismos para evitar a quebradeira das empresas. Houve no meio uma série de gastos eleitoreiros há 2 anos. Apesar da intenção do Boçal, esse dinheiro fez com que a economia recuperasse rapidamente os efeitos da pandemia e da guerra da Ucrânia. Some-se a isso os quase 100 bilhões da PEC de transição em 2022. Todo esse montante, mais de 94 bilhões em precatórios, resultou em um déficit de 2,1% do PIB e no aumento do Bolsa Família, do salário mínimo, no reajuste do funcionalismo público, em transferência a estados e municípios e no atípico crescimento de 3,1% do PIB. Qual é o problema de ter déficit público se alavanca o crescimento? Desastre será a tentativa de zerar o déficit em 2024, que exigirá cortes em serviços essenciais, saúde, educação e segurança, reajuste zero para o funcionalismo, desaceleração econômica. Que a direita ultraliberal reclamasse de déficit de 2023 seria algo esperado,
mais gente que se diz de esquerda fazer isso é de se espantar. E faz com ênfase e arrogância. Veja, gente, não vai dar tempo de explicar isso aqui em detalhes, mas é um tema que o camarada Davi Decache vem explicando muito, tem muito texto dele escrito, tem muito debate, por aí vai, que é o déficit público é renda para o setor privado, para as famílias e para as empresas privadas, percebe? Então, assim, déficit público, no geral, inclusive, ele é recomendável. Isso mesmo, gente. Déficit público, no geral, ele é recomendável. Só que fazer déficit não significa não aumentar as reservas internacionais. São coisas diferentes. Reservas internacionais é o que você consegue acumular de moeda forte. O déficit primário é o Estado gastar mais do que arrecada nas operações de funcionalismo público, de políticas públicas, de funcionamento dos serviços públicos frente ao que foi arrecadado. Então, são coisas diferentes. Fazer déficit não impede de acumular gigantescas reservas internacionais, já que a China, por exemplo, está há anos tendo déficit primário e é um dos países com mais reservas internacionais no mundo. Eu acho que, inclusive, tentando citar isso de cabeça, não vou abrir o Google agora para olhar, eu acho que é o país no mundo com mais reservas internacionais. Então, veja, é desesperador ver o que isso significa, porque acaba que no Brasil, e aí vou fechar o raciocínio aqui, veja, no Brasil a gente passou os últimos 7, 8 anos combatendo a austeridade, debatendo, explicando, sabe? Isso foi fundamental. E se criou a conjuntura para derrubar o teto de gastos em 2022. O governo Lula decidiu manter o teto de gastos, e aí tem uma live recente da Vida Caixa que ele explica isso em detalhes no canal. Assistam, por favor. O governo Lula decidiu manter o teto de gastos e boa parte dos economistas, progressistas, dos deputados, das lideranças simplesmente desistiu do debate, sabe? Simplesmente desistiu do enfrentamento e aceitou o mito neoliberal de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada e operar em déficit é o fim do mundo. Isso é um mito neoliberal. Gente, pelo amor de Deus, não chama atenção para vocês na Argentina e no Brasil, na política fiscal, o norte é o mesmo, é déficit zero. Isso não deixa vocês chocados, não? É esse mesmo governo de Milei na Argentina, governo fascistoide, de extrema-direita, maluco, é meta de déficit zero. Aí no Brasil a meta também é déficit zero, sabe? Isso deixa uma pulga atrás da orelha de vocês, não? Veja, eu concluo também dizendo que há um esfriamento do debate acadêmico, do debate público sobre a austeridade. A gente vai formar, se isso continuar assim, nos próximos anos, uma geração de economistas, uma geração de pensadores e pensadoras que não vai ter contato com a crítica da austeridade e, pior ainda, a gente está dando um exemplo, a gente não, eu não estou fazendo isso não, mas quem está fazendo está dando um exemplo que é o famoso exemplo FHC, né? Esqueçam tudo que eu escrevi. Então a gente está mostrando para as novas gerações, ó, você quer se dar bem, você quer ter um cargo, você quer ser ministro, você quer trabalhar num órgão econômico importante, você quer trabalhar numa instituição pública, você tem que ser um oportunista, tem que ser um vendido, você tem que ser um canalha, você tem que esquecer tudo que você passou a vida escrevendo. Então assim, você passou a vida criticando o neoliberalismo, criticando a ideologia da austeridade, criticando a ideia de teto de gastos. Se você quer emprego, você quer dinheiro, você quer influência, quer se manter no governo, esqueça tudo que você escreveu e fale o exato contrário. É isso que está sendo ensinado para as pessoas hoje no Brasil. E aí, veja, gente, um país ele tem futuro dependendo da classe trabalhadora, né? Que é a classe avançada, que é a classe do futuro, e é a classe trabalhadora que pode imprimir dinâmicas, entre aspas, de progresso a um país, de melhora, de avanço. Então, um país tem futuro a depender da sua classe trabalhadora, ela que é central. Agora, essa classe trabalhadora, ela precisa de intelectuais, de pensadores e pensadoras que consigam analisar criticamente a realidade, que abram horizontes e perspectivas de futuro, que tenham um compromisso ético e político de classe. O que a gente está ensinando no Brasil hoje é que ter compromisso ético e político de classes não vale a pena, é uma jogada furada. Quanto mais pilantra, quanto mais picareta, quanto mais sem compromisso com as ideias você for, mais prestígio, mais oportunidade de emprego você vai ter. Isso é uma tragédia. Isso vai cobrar as consequências. Essa coisa de vários economistas marxistas, keynesianos, desenvolvimentistas, agora estão elogiando o teto de gastos, agora estão silenciando para a austeridade, agora estão silenciando frente à privatização do presídio, de saúde, de educação, de meio ambiente e por aí vai. Isso vai cobrar um preço muito ruim para a classe trabalhadora brasileira. Enfim, eu espero que todo mundo perceba isso, entenda a gravidade do que está colocado nessa conjuntura e nesse tipo de postura. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.